Mais Saúde. Oferecimento. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao programa Mais Saúde, apresentado por mim, Harrison Campos. E hoje nós vamos falar de um tema que incomoda muita gente. A gente vai falar de coluna e para isso eu tenho uma especialista mais que especial para falar de um assunto um pouquinho delicado, vamos dizer assim. Patrícia, seja bem-vinda, né? Patrícia, fisioterapeuta, também aí proprietária da Clínica Bem-Estar, né? E vamos lá. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do nosso dia a dia, mostrar para vocês as novidades que houveram nesses últimos anos em relação ao diagnóstico e ao tratamento precoce da escoliose. Então vamos lá, Patrícia. Antes de tudo, antes de começar, quem é você, Patrícia? Ai! Bom, gente, eu tenho 48 anos, sou casada, sou fisioterapeuta há 27 anos, tenho 2 filhos, o Gianluca, o mais velho, de 10 anos, e o George, de 8 anos. A fisioterapia foi minha vida, é minha vida. Eu me formei aqui no Salesiano, fiz minha residência no Hospital de Base em São José do Rio Preto. Lá eu fiquei 2 anos, depois eu fui para São Paulo e aí eu continuei trabalhando em clínicas no Hospital Cruzeiro do Sul e me tornei coordenadora do serviço Sino Brasileiro em Osasco. Aí eu me casei em 2004, eu estou aqui então desde 2006 de corpo e alma. Porque nesse tempo de 2004 a 2006, eu ainda viajava para São Paulo. Entendi. Né? Eu aí terminei meu mestrado e eu estou aqui. É isso aí. Então vamos lá. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre coluna, mas mais especialmente sobre escoliose. Certo. Afinal, o que é escoliose? Olha, escoliose é uma deformidade tridimensional da coluna vertebral. Por que é que ela é considerada tridimensional? Porque ocorre uma deformidade nos 3 planos, ou seja, no plano frontal, no plano sagital e no plano axial. O que isso quer dizer? Quando nós avaliamos esse paciente na sua vista anterior, ocorre uma inclinação dessa coluna para um dos lados. Quando nós avaliamos esse paciente no seu eixo sagital, na sua vista lateral, ocorre uma retificação das curvaturas fisiológicas da coluna, ou seja, uma retificação da cifose e da lordose lombar. E quando nós olhamos esse paciente de cima, ocorre uma rotação do corpo vertebral. Então observem que a escoliose, ela não é uma alteração, ela é uma deformidade, e uma deformidade que ocorre nesses 3 planos. E diante disso, não é qualquer exercício prescrito no seu tratamento. Hoje, há métodos específicos no tratamento da escoliose. Então, nós temos 2 sociedades, né, que determinam as diretrizes no tratamento da escoliose. Então, nós temos a Escoliose Research Society, que é uma escoliose, que é uma sociedade exclusivamente médica, formada só por médicos, e elas determinam as diretrizes no tratamento cirúrgico da escoliose. E nós temos uma outra sociedade, que é a SOSORT, formada por ortopedistas e por profissionais da área de reabilitação, que elas determinam o tratamento conservador da escoliose. Então, por que isso é importante? Porque natação, treino funcional, musculação são excelentes atividades físicas, mas não é tratamento para escoliose. Só para nós entendermos, a escoliose, ela é congênita, a pessoa nasce com escoliose, ou ela é uma doença postural? Olha, muito interessante essa pergunta. Nós temos 2 tipos de escoliose. Nós chamamos de escoliose idiopática e de escoliose não idiopática. A escoliose idiopática é aquela que você não tem causa.
a causa é desconhecida, não se sabe o motivo pelo qual esse paciente evolui com uma curvatura escoliótica. E essa escoliose idiopática, ela também pode ser classificada de acordo com a idade. Então, ela pode aparecer de 0 a 3 anos e nós chamamos de escoliose idiopática infantil. De 3 a 10 anos, escoliose juvenil. De 10 a 18 anos, a escoliose idiopática do adolescente, que é essa que a gente vai conversar aqui hoje, certo, que é a mais comum. E a escoliose do adulto acima de 18 anos. E a escoliose não idiopática, ela tem uma causa, ou seja, ela está relacionada às más formações, né? Má formação congênita, como por exemplo, esse paciente nasce com uma metade da vértebra. Então, nós chamamos de uma hemivértebra. Outra causa de escoliose não idiopática é uma discrepância nos membros inferiores, quando ele tem uma perna mais curta que a outra. Ou seja, ele desenvolve uma escoliose, mas nós sabemos o motivo pelo qual essa curva apareceu. Quando eu tenho uma postura antálgica, ou seja, o paciente com uma dor lombar, ele adquire uma postura de proteção para se proteger, né, daquela dor. Então, ele vai desenvolver, muitas vezes, uma escoliose. Então, assim, eu tenho na escoliose não idiopática uma causa. Agora, eu tenho uma outra coisa. A Escoliose Research Society, ela classifica a escoliose só nas curvas acima de 10 graus. E aí, nós temos uma diferença que nós chamamos de escoliose estruturada e escoliose funcional. Então, qual é a diferença? Na escoliose estruturada, eu tenho uma deformidade óssea. O raio-x, ele vai me mostrar essa deformidade. Agora, eu tenho uma escoliose postural, nós chamamos isso de escoliose funcional. É aquela criança, aquele adolescente que tem uma postura desleixada, que só que você acha até que ele tem uma escoliose, mas quando é feito o raio-x ele está com as estruturas ósseas preservadas. Então, só é considerado escoliose as curvas acima de 10 graus e quando o raio-x, ele vai mostrar para mim aquela deformidade. Entendi. Escoliose é mais comum do que a gente imagina? Olha, por isso que nós fizemos uma campanha relacionada ao diagnóstico. Por quê? A dificuldade em se chegar nesse diagnóstico, né? A prevalência, a Organização Mundial da Saúde, ela diz que no mundo há 2% da população afetada com escoliose, de 2 a 4%, e varia um pouquinho de acordo com a faixa etária e do país onde esse estudo foi realizado. É muito comum a escoliose, seja ela funcional ou estrutural, né? E o diagnóstico, ele fica difícil, porque às vezes o pai, ele acha só que é uma má postura, e aí fica protelando as idas, né, ao médico. Então, é muito interessante que, se você mãe, se você pai, notar que o seu filho mantém com constância aquela má postura e que não é só uma postura desleixada, porque ele não consegue se autocorrigir. Você até dá o chamado, você corrige, mas aí logo depois ele desmonta. Então, é muito interessante fazer uma consulta ao ortopedista, fazer um raio-x para realmente verificarmos se tem uma escoliose funcional ou estrutural. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhores os resultados, né, em relação ao tratamento. Sim, uma vez eu ouvi falar, não sei se é mito ou verdade, que dependendo também das dobras cutâneas que a gente tem no corpo, se elas não forem paralelas, elas podem indicar alguma deformidade de coluna. Isso é verdade? É verdade, né? Então, são os sinais. Como é que a gente observa esses sinais? Inclusive, a nossa campanha de conscientização foi exatamente sobre isso. Orientando os pais a olharem a postura dos seus filhos, na vista anterior, na vista lateral, na vista posterior, e aí você vai observar isso como? O alinhamento da cabeça, o alinhamento dos ombros, a simetria das escápulas, a simetria na linha da cintura,
na cristas ilíacas, né? Observar esse adolescente a caminhar, como que ele anda e se ele permanece muito tempo numa postura desleixada. Então é muito interessante isso, é muito comum. E às vezes, antigamente, né, a gente fazia muito roupa em costureira, e aí era muitas vezes até as costureiras, elas que informavam, olha, você tem um ombro mais alto que o outro, né? A cintura, pelo ombro, fica muito mais fácil você identificar se esse paciente tem uma escoliose ou não. Embora essa escoliose, ela possa ter uma curva em formato de C, ou uma curva em formato de S, né? Então, se você tem só uma curva lombar, aí sim a avaliação pela cintura ela é mais fiel, não é? Se você tem uma curva torácica, aí a altura dos ombros ela vai mostrar melhor para mim essa simetria. Tô com suspeita que o meu filho tem ou que o meu sobrinho tem. Como é feito o diagnóstico? Quem eu devo procurar? Olha, o padrão ouro do diagnóstico das escolioses é o raio-x, né? Mesmo que você observe em casa, que nós fisioterapeutas fazemos uma avaliação muito mais detalhada, mas sempre é necessário, para fechar o diagnóstico, o raio-x. Na nossa prática clínica, nós tivemos recentemente a avaliação de uma adolescente de 11 anos que era muito evidente a escoliose. E aí eu solicitei, então, que a mãe procurasse o ortopedista, procurasse o médico, né, da sua confiança, e fizemos o raio-x. Olha, para nossa surpresa, era uma escoliose funcional. Ela tinha, sim, um ombro mais alto, uma cintura mais alta, uma assimetria, mas que bom que esse raio-x mostrava, ele estava intacto, sabe? Ele não tinha deformidade nenhuma. Então, lógico que essa escoliose funcional, com o tratamento, nós temos um resultado dentro de 5, 6 meses de tratamento, a gente consegue trabalhar todo esse controle motor, né? Trabalhar esse sistema extrapiramidal, melhorar essa função. Porque antigamente, como é que nós tratávamos a escoliose? A gente tratava com exercício. Mas hoje nós sabemos que o exercício não trata escoliose. Natação, treino funcional, musculação, isso não é tratamento para escoliose. Existem métodos, alguns países, algumas escolas no mundo, por exemplo, alguns métodos são recomendados pela SOSORT. Então, na Itália, nós temos um método chamado método SIAS, por quê? Porque esse método ele faz uma correção tridimensional. Nós não vimos que é uma deformidade que ocorre nos 3 planos? Então, o exercício, ele tem que buscar essa correção tridimensional, não é? Então, por exemplo, na Alemanha, a gente tem o método Schroth, na Polônia, a gente tem o Doublemed. Enfim, várias escolas que estudam o tratamento conservador da escoliose, e a SOSORT, então, ela nos direciona para que nós associemos, né, essa técnica no tratamento da escoliose. Quanto antes tratar, melhor? Melhor, sim, com certeza. Então, sempre que é feito o diagnóstico, e o que na verdade, a gente percebe na prática clínica? A demora desse paciente em chegar para o fisioterapeuta. Muitas vezes, o próprio colega, ele acaba que não indicando para o profissional especializado na área, né? Então, e qual é o perigo? A escoliose, ela progride, por isso que ela é séria. E se você não tratar esse adolescente, ele evolui para um colete, e se não tratar, se a gente não corrigir, ele evolui para uma cirurgia. Então aí você imagina, né, um adolescente, não que vá ter privações na sua vida, mas... A escoliose, ela é sempre acompanhada de dor ou não? Não, é assim, ó. Quando ela é silenciosa, por isso também o diagnóstico difícil. Ela não tem dor, os adolescentes não têm, ela passa despercebida realmente. Agora, quando que o adolescente, os trabalhos mostram que ele vai ter dor lá na fase adulta.
Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 85% das dores dos adultos apresentam ou têm ou terão algum problema na coluna. E a escoliose é um dos fatores relacionados à dor. Entendi. Vamos lá. Outro ponto que você falou e que nós que estamos acostumados com a área médica, a gente abominava o colete. O que é o colete? O colete se transformou durante os anos. Como é o uso desse colete? Então, o colete mais comumente indicado era o colete de Milwaukee, que é um colete muito antigo, desde 1945. E eles realizaram um estudo com 1.020 pacientes e eles detectaram que o colete não resolvia, pelo contrário. Mais de 90% desses pacientes que usaram o colete evoluíram para a cirurgia. Então, por isso que o colete de Milwaukee, ele tem menos especificidade. E hoje nós temos muito mais tecnologias, nós temos outros recursos, como por exemplo um colete de Boston, né, um colete de Lyon. Mas qual é o problema que nós temos aqui no Brasil? Nós não temos a profissão de ortesista e, né, nós não temos essa profissão. Então essa profissão ela acaba passando de pai para filho. Então a dificuldade em si confeccionar o colete e acertar corretamente os pontos de pressão. Mas hoje já é possível. Nós temos em Campinas um centro de referência e outras cidades também, estou falando Campinas porque é onde eu conheço. Sim. E que eles já usam software para poder fazer essas marcações e fazer a confecção do colete. Qual é a diferença? O colete de Milwaukee, ele é um colete muito rígido, é um colete que retificava demais as curvaturas e ele não faz a correção tridimensional, ou seja, ele não corrige essa coluna nos 3 planos, né? Então, ele é difícil de aceitação, esteticamente, né? O paciente, as meninas, tinham muita dificuldade no uso, manuseio desse colete. E o colete S4D, por exemplo, o colete de Boston, eles são coletes que têm uma aceitação, são menores, a confecção deles, eles apresentam 2 pontos abertos que são para você poder fazer a autocorreção dentro dele. Então, assim que o paciente se acomoda no colete, o colete funciona como um feedback sensitivo, um lembrete para esse paciente se autocorrigir e se posicionar. E o correto seria sempre o uso do colete mais o tratamento fisioterapêutico, né? Aí os resultados são melhores ainda. Esse colete S4D tem uma melhor aceitação, porque também esteticamente ele fica mais escondido. E outro ponto interessante do colete é que ele tem que ser usado por 23 horas. Então só tira para tomar banho mesmo. Tira para tomar banho, né? Para fazer alguma... É 1 hora só. O recomendado é que se faça o uso dele por 23 horas. E por quanto tempo durante a vida? Até terminar a fase de crescimento. Desde que foi feita a sua indicação, né? Então, se a criança tem ali, o adolescente tem ali 9, 10, 11, 12 anos, então o uso do colete, ele vai até fechar o Risser, que a gente fala, que é quando termina sua fase de crescimento. Que fica em torno de quantos anos? 18 anos. 18 anos. Nas meninas um pouquinho antes, nos meninos um pouquinho depois. Mas uma faixa etária de 18 anos. De 18 anos, vamos lá. Só para nós fecharmos esse bloco. Qual a diferença entre tratamento conservador e cirúrgico? O tratamento conservador, a gente vai trabalhar com os exercícios específicos de escoliose, que é a grande novidade, né? Porque esses exercícios, num único exercício, você consegue trabalhar nesses 3 eixos, nesses 3 planos, você consegue promover uma autocorreção, ensinar esse paciente a ele se autocorrigir, porque ele fica, não é porque ele quer, ele tem uma curvatura que favorece, né, essa má postura. Então você tem que mostrar para ele como ele tem que fazer para se autocorrigir e se ajustar. E os exercícios é exatamente isso.
você vai, dentro daquele exercício proposto, fazer essa autocorreção tridimensional. E o tratamento cirúrgico, você vai fazer uma artrodese na coluna, é muito invasivo, não é? Então, o tratamento cirúrgico, ele é indicado para aquelas curvas maiores, curvas acima de 45 graus, curvas acima de 50 graus, e é, assim, muito invasivo. Tem idade para sabe? fazer essa cirurgia? Olha, a idade é assim que terminar a fase de crescimento. Já é indicado, É se indicado. a pessoa tiver esses graus. Você sabe que eu peguei um caso que ela tinha 13 anos quando ela foi submetida à cirurgia, porque a curva ela estava muito progressiva, mesmo com o uso do colete, mesmo com o tratamento fisioterapêutico, a curva ela progredia. Então, vai depender muito também de como vai se comportar a evolução da curva escoliótica. Entendi. Gente, o papo tá ótimo, mas eu preciso chamar os comerciais, tá bom? A gente volta já já. Cuidar da sua saúde e promover o seu bem-estar faz parte da história do Laboratório Sodré. Equipe qualificada, inovação e tecnologia garantem tranquilidade para os pacientes e segurança para os médicos fecharem os diagnósticos, com precisão nos resultados. Laboratório Sodré, unidades em Lins, Bauru, Promissão e Getulina. Voltamos, e agora voltamos com o Mitos e Verdades, esse quadro que a gente ama, né? E eu vou começar falando algumas afirmações pra você, Patrícia, e você me diz, mito ou verdade, e explica um pouquinho, tá bom? Primeira delas, mochila pesada causa escoliose? Não. A causa da escoliose idiopática, ela é desconhecida, associa-se a fatores genéticos. Então, a mochila, ela causa uma má postura, não é? Então, lembra que a gente falou sobre a classificação da escoliose, se ela pode ser estruturada ou funcional? Então, a mochila, ela favorece a má postura, mas ela não é causa da escoliose idiopática. Atividade física é proibido para quem tem escoliose? Não, pelo contrário. Esse paciente, ele pode fazer qualquer atividade física que ele goste, não é? E o que é recomendado é carga axial, ou seja, acima da cabeça, aquelas cargas axiais, porque elas deformam muito a coluna. E aí a gente tem que ver se esse paciente tem uma curva rígida ou uma curva flexível. Se ele tiver uma curva flexível e um exercício com uma carga axial, você só vai acentuar essa curvatura. Então, é uma contraindicação no tratamento da escoliose. E exercícios de impacto. Então, às vezes um beach tênis, que você tem uma área muito instável, né? O paciente ele salta. Então, aí eu recomendo, não que ele não possa praticar, mas que ele deva esperar um pouco, né? Ele deve fazer pelo menos uns 6 meses de exercícios específicos para o tratamento, e depois aí, ele tendo condições, ele vai para essa prática de atividade. Então, assim, a atividade física, pelo contrário, ela vai me ajudar. Então, quando eu falo da natação, quando eu falo da musculação, quando eu falo dos treinos funcionais, enfim, de qualquer atividade, elas são excelentes atividades, mas não é tratamento específico para escoliose, porque para tratar escoliose, o exercício ele tem que proporcionar esse ajuste tridimensional. Existe algum exercício ou algum esporte que seja amigo da coluna? Olha, no caso da escoliose, a natação. A natação. A natação, Certo. né? Vamos lá. Toda escoliose precisa de cirurgia? Não, nem toda escoliose evolui com complicações, né? Então, as complicações mais comuns, num grau acentuado, acima de 45 graus, são as complicações respiratórias, as complicações cardíacas, as complicações musculoesqueléticas, as complicações emocionais também, porque imagina esse paciente, como ele se vê, né? Então, eu tenho todo um carinho, uma preocupação em como lidar
com esse adolescente, justo numa fase tão importante para Da ele vida também, dele. de transformações físicas e emocionais associado. Então é muito interessante, eu sempre observo o como esse paciente se vê e como ele lida com o mundo, não é? Então, e essas crianças, esses adolescentes, eles permanecem comigo por muito tempo. Então, se ele inicia o tratamento com 10 anos, ele vai receber alta lá com os seus 18 anos, quando fecha o RICER. Então, toda semana, eles vêm na Tia Pati. Então, eu trato esses adolescentes como se fossem meus filhos. Né? Nem toda escoliose. Só há necessidade de cirurgia as escolioses com curvas acima de 50 graus e as escolioses que evoluem com essas complicações. Entendi. Se você fosse dar uma dica, seja para esses adolescentes que estejam passando por isso, ou para os pais que ainda não conseguiram enxergar a escoliose, qual dica você daria, meu amor? Olha, observarem os seus filhos, porque nessa fase, nesse comecinho de puberdade, é a fase que o adolescente se esconde, é a hora que os pais tiram o olho da postura e é a hora que a escoliose aparece. Então, se você estiver numa praia, você pai, porque muitas vezes eu recebo na clínica, olha, eu recebi a filha de uma médica e ela disse assim, não vi, eu só observei quando nós estávamos na praia. Então, quer dizer, eu não percebi quando a escoliose apareceu, né? E é filha de uma médica. E aí, então você pensa, você vê que realmente ela é silenciosa, ela não causa dor. E observarem os filhos, esse é o primeiro ponto. Depois, procurar a ajuda de um profissional, seja um médico, ou seja um fisioterapeuta, e fazer um raio-x, né? Certo. Tô com dúvidas. Quero procurar a Tia Pati. Onde eu acho a Tia Pati? Olha só, eu fico aqui na rua 9 de julho, 1067, na clínica de fisioterapia Bem-Estar. Tô lá, tô esperando vocês. Tem rede social, meu amor? Temos. Tem. Clínica de Fisioterapia Bem-Estar. Então tá certo. Então vocês vão ver aqui embaixo, tá? Vai aparecer o seu @ para qualquer dúvida te procurarem. Pode me procurar, Tá certo? eu estarei lá. Gente, firme foi e um forte. prazer. Foi muito esclarecedor. Eu acho que problemas de coluna são problemas que nós Comuns, né? comuns No dia a e que a dia. gente vê todos os dias alguém reclamando de dor na coluna, né? Então, falar um pouquinho de coluna eu acho que é essencial, né? Ele é o nosso esqueleto, é a nossa postura, é tudo, né? Tudo. É toda a nossa estrutura, né? Então eu acho muito legal isso, gostei muito do programa, foi ótimo e agradeço demais a presença de vocês aqui mais uma vez nesse programa, a presença da Patrícia, muito obrigado, tá? E aguardo vocês todas as quartas-feiras às 9 horas da noite aqui no YouTube. Muito obrigado. Mais Saúde. Oferecimento.